Acho que todo mundo que usa a internet hoje tem uma história com Minecraft, de diferentes maneiras, amando ou odiando o jogo. Afinal, ele é um dos mais conhecidos. Tempos atrás eu fiz uma enquete no canal, perguntando o que você gostaria de ver entre The Secret Formula e White Stag Education. E como White Stag Education ganhou, eu deixei The Secret Formula de lado, mesmo gostando muito dessa U. Bom, eu acho que é uma U. E o que essas duas informações têm em comum? Rin. Eu continuei acompanhando o canal do Marcos Yule, o criador de The Secret Formula, e há um tempo ele vinha postando trechos dessa nova história, e há 2 semanas ele lançou ela completa. Acomode-se, porque esse vídeo vai ficar longo, e eu espero de coração que você goste. Nossa, nem me apresentei. Oi, eu sou a Nina. Vamos pro vídeo. Gerações antes da ascensão do semideus, quando a Terra ainda conhecia o todo-poderoso Steve, uma taiga fria observou a presença de uma divindade sem corpo, uma força sobrenatural, acordando entre as sombras de uma vila tranquila e caçando o sangue de aldeões. Nessa história, nós seguimos um aldeão comum. Ele era ferreiro e parecia estar deixando a sua loja quando ele avista um corpo à sua frente. Pensando que a pessoa pudesse estar precisando de ajuda, ele se aproxima lentamente. Mas o ferreiro é desconfiado e sabia que algo de errado poderia acontecer. Observando de longe, ele perguntou: "Você está bem?" Antes de entrar profundamente nessa história, eu gostaria de mencionar a beleza presente nos detalhes dessa obra. Pela forma que o corpo está, podemos imaginar qual a resposta dessa pergunta. Ele continua tentando contato com a pessoa, mas ela simplesmente não responde, até que diante dele isso acontece. O susto faz ele cair e gritar por ajuda, mas ninguém aparece. E aquela pessoa, seja lá quem for, continua ali, observando. Finalmente, quando ele consegue correr, ele vai se esconder no melhor lugar, uma igreja. Ele grita do lado de fora por alguém que ele chama de sua santidade. Já que também significa sacerdote, eu vou chamar ele assim. Acho que a porta estava destrancada. Ele entra batendo a porta atrás dele, como se pudesse ficar seguro dentro da igreja. Nossa, o que te perturba tanto essa hora, meu filho? Alguma coisa. Tem alguma coisa lá fora. Alguma coisa. Uma mulher com uma marca. Não sei, está lá fora. O medo nos olhos do ferreiro e o que ele falou despertou a curiosidade do sacerdote. Lá fora onde, filho? Incrédulo, o ferreiro tomou coragem e olhou para fora. E foi isso que ele viu. O corpo que estava no ar voltou a ficar no chão e foi arrastado por algo. O ferreiro continuou assustado, mas o sacerdote disse que não viu nada. É quando descobrimos que a aprendiz do cartógrafo tinha uma marca na testa e desapareceu há mais de 5 anos. O sacerdote ainda fala que ele pode estar confundindo as histórias ou vendo uma presa de lobo, já que eles caçam naquela taiga. Do que você está falando? Está bem ali, mas para o sacerdote não tinha nada lá fora. Está escuro. Eu não vi nada. Não tenho a mínima ideia do que te perturba tanto. Será que aquilo poderia ser só coisa da cabeça dele? Diante do desespero, ele corre na direção onde o corpo estava. Estou apenas sonhando. Estou delirando. Não pode ser. Ele quase acreditou que estava delirando, mas encontrou um dente no chão. No dia seguinte, o ferreiro foi encontrar com o cartógrafo. Pelo diálogo, eles pareciam se conhecer de vista, porque o ferreiro não dá nem bom dia e já chega apontando o que ele viu na noite passada. A expressão do cartógrafo muda quando ele diz que a mulher tinha uma marca acima do olho. Ele fala que seu nome era Masha, mas o cartógrafo acredita que ela não está mais entre nós. O ferreiro pede mais informações sobre o que aconteceu com Masha. É quando descobrimos que ela ficou obcecada por uma parte específica da floresta, parte essa que ainda era desconhecida. Um dia ela entrou na floresta e nunca mais voltou. Ele não sabe dizer o que levou ela a ficar obcecada. Ela tinha muitas partes do mapa para fazer, mas se fixou naquela. Ele ainda conta que Masha estava possuída pelo pensamento de que existia algo naquela floresta. Ela mencionou uma força antiga que poderia estar vivendo lá dentro há muito tempo. É quando ele aponta para o lado de fora da casa. Podemos ver um monte de pedras. O cartógrafo fala que aquilo era para uma construção, mas ninguém nunca tinha aparecido para buscar as pedras ou para colocar mais. E o mais intrigante para ele é que nenhum morador lembrava quem tinha colocado aquelas pedras ali. Quando o ferreiro questiona ele, quem foi que disse que aquelas pedras eram para construção? O sacerdote, é claro. Antes que o ferreiro pudesse fazer mais perguntas, o cartógrafo entrega para ele o que seria o caderno de Masha. Talvez isso pudesse
ajudar a responder dúvidas que ele nem sabia que tinha. Na capa do caderno, podemos ver o que estava escrito. Ele, Herobrine. Esse é um nome conhecido há muito tempo dentro da comunidade de Minecraft. Essa pra mim é uma das melhores reinterpretações dessa história. Você vai entender o porquê. O ferreiro observa, meio incrédulo, como se ele soubesse o que quer dizer. O dia passa novamente e à noite ele está sozinho. Agora, observando tudo o que Masha havia colocado naquele caderno. Em uma das páginas está escrito casa, como se ela tivesse encontrado, de alguma forma, uma coisa que vivia nessa parte da taiga. Eu achei muito interessante esse altar com 3 tochas e uma coisa queimando. Não sei o que significa, mas do outro lado da página temos um texto que diz o seguinte: ele é a sombra, as paredes, o próprio ar. Ele está em todo lugar como uma doença e não há cura a não ser acordar. Na próxima página temos essa figura sombria e na outra uma folha com a palavra ele. O ferreiro passa um tempo olhando fixamente para o que quer que seja aquela coisa, mas eu tenho a impressão de que ele se sentiu observado, o que faz ele olhar para a janela, e aquela coisa que estava nas páginas o observava. Acho que não foi uma visão muito agradável, mas ele não era alguém que se escondia. Tomou coragem e saiu para enfrentar, seja lá o que fosse aquilo. Só que não tinha ninguém lá fora. Acho que passou pela cabeça dele que ele realmente pudesse estar ficando louco. Eu tenho que dizer que me assustei com essa parte várias vezes. Sobe um frio na espinha. Novamente ele sai correndo, só que dessa vez, não atrás do sacerdote. Ele corre atrás do cartógrafo. Olhando fixamente para ele, com aquela cara assustada, o ferreiro diz: ele está aqui. Mas o cartógrafo não parece entender muito bem do que ele está falando. É quando ele explica que o homem de quem Masha falava em seu livro, o tal Herobrine, estava na vila. É quando o cartógrafo fala que sim, ele já viu, seja lá o que for aquela coisa, mas o sacerdote o abençoou, o que manteve todo o mal afastado. Ele fica feliz em não saber nada sobre seja lá o que for aquilo, chega a agradecer por sua ignorância. O ferreiro parece ficar um pouco incomodado com isso. Afinal, o que ele viu não tinha nada a ver com o que o cartógrafo estava falando. Ele tinha certeza do que tinha visto. Mesmo discordando, o ferreiro insiste em ver por ele mesmo o que estava lá fora, mas ele pede para que seu amigo se mantenha dentro da casa. O primeiro lugar em que ele vai é em direção às pedras. Provavelmente ele ia derrubar para ver o que tinha ali debaixo, mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, o sacerdote aparece e eles têm uma breve conversa. Ele chega como que não quer nada e pergunta por que o ferreiro está inquieto. O ferreiro já estava um pouco desconfiado e retruca, pergunta o que ele estava fazendo ali, àquela hora da noite. O sacerdote conta que não estava conseguindo dormir, então saiu para dar uma caminhada. É quando ele volta a perguntar por que ele está tão inquieto. Então o ferreiro abre o jogo. Ele não conseguiu aceitar que o sacerdote não viu nada naquela noite. O que você acha exatamente que viu naquela noite, filho? Eu vi a Masha, sacerdote. Eles conversam um pouco mais. O sacerdote fala que talvez as coisas que aconteceram com a Masha estão começando a pintar um quadro do Aether na cabeça do ferreiro. Ele não poderia deixar isso acontecer. Ele tinha certeza do que tinha visto. Isso não é o Aether. Curiosidade interessante, o Aether seria o oposto do Nether. É tipo o céu de Minecraft. Só que dizer que aquilo não era o Aether soou quase como uma ofensa para o sacerdote. Não diga isso. O Aether é onde Masha está agora. O sacerdote acaba convencendo o ferreiro que ele só está cansado e pede para conversar com ele amanhã durante o dia. Quando ele se vira, nós podemos ver no manto dele a mesma runa que estava no caderno da Masha. Ele está escondendo algo de nós. Era óbvio que o sacerdote escondia algo. Ele sabia da Masha, ele sabia das pedras. O que mais ele sabia? Quando o ferreiro entra na igreja, o sacerdote toma um susto. As pedras, quem as colocou lá? Ele não estava ali para ser iludido. O sacerdote tenta desconversar e falar que ele estava realmente louco, que alguma coisa poderia ter possuído ele. Supostamente o sacerdote só queria ajudar ele. Você está escondendo alguma coisa. O quê? Eu sei que você viu. Aquela noite, você viu com seus próprios olhos. Revoltado, sabendo que estava sendo enganado, ele sai na direção das pedras.
O sacerdote até tenta impedir, mas o que estava escondido debaixo daquelas pedras? Sim, o mesmo altar que estava no caderno da marcha. Eu não queria nada disso, filho. Eu não posso controlar isso. Ele já está aqui, nas paredes, no solo, em todo lugar. Olhe, pois ele está dentro de nós. Logo, nossos corpos ficarão imóveis sob o seu feitiço. Só então ele poderá festejar. O feitiço dele está dentro de mim, junto com o resto da vila. É só uma questão de tempo antes de estarmos prontos para a colheita. Você é um monstro. Sinto muito, filho. Vou poupá-lo do feitiço dele. Considere isso um favor. Com essa desculpa meia boca, o sacerdote avança para cima do ferreiro. Com sorte, ele consegue se soltar, mas era tarde demais para o sacerdote. Vendo que não há mais solução para o sacerdote, o ferreiro acaba com ele. Neste momento, acontece uma coisa inusitada. O sangue que escorre do corpo do sacerdote chega ao altar. Então isso acontece. A criatura ignora o ferreiro, como se agradecesse por ter sido invocada, e vai em direção à vila. O ferreiro sabia que o único que poderia fazer alguma coisa era ele. Ele resolve usar um encantamento na espada, a ruína dos artrópodes, para aumentar o seu poder. Quando ele finalmente fica cara a cara com a criatura, depois de quase morrer sendo perseguido por ela, ele consegue jogar uma poção que imobiliza aquele ser. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, surgem dois braços que seguram o homem frente a frente com a criatura. É quando ela resolve mostrar a sua verdadeira face. Neste momento, o cartógrafo consegue acertar a criatura com o machado. Infelizmente, os esforços do cartógrafo só irritam mais ainda a criatura, mas isso serve de distração. É quando o ferreiro consegue finalmente dar um golpe significativo. Ele corta uma das pernas da criatura, mas isso custou a vida do cartógrafo. Agora, só restava ele. Provavelmente todos da vila já não estavam mais vivos. Só restou o ferreiro e aquele ser. É quando finalmente ele consegue atingir a criatura. Talvez por a espada estar enfeitiçada, a ferida foi tão extrema, mas isso ainda não matou a criatura. Observando de perto aquela coisa imóvel no chão, o ferreiro percebeu a marca no seu olho. Sim, aquela coisa em algum momento foi a marcha. O ferreiro decide que vai acabar com o sofrimento dela, e agora nada restou. Toda a vila se foi. O sacerdote, o seu amigo e o monstro. Tudo acabou de uma forma drástica. É quando percebemos que as lágrimas do ferreiro estavam iguais à do sacerdote possuído. E lá estava ele, a criatura, que agora possuía o corpo do ferreiro. Isso, meus queridos, foi Rin. Minhas considerações sobre essa obra. Tem muita coisa para pontuar. Eu acho que Marcia, na verdade, foi uma vítima.
ela pode ter descoberto o que o sacerdote estava fazendo e tentou impedir, já que em uma das páginas ela cita que o Herobrine é uma doença. Então, talvez ela tivesse ficado obcecada para tentar salvar a vila. No momento daquela briga no altar, o sacerdote fala que vai poupar o ferreiro do que supostamente estaria por vir. Só que nós percebemos depois que o sangue que escorre pro altar é o que traz a criatura à vida. É como se fosse a última coisa que faltava. Então eu acho que o sacerdote ia fazer isso. Talvez ele quisesse ser o receptáculo do Herobrine. Eu acho que todas aquelas pessoas tinham que morrer e a criatura que foi invocada também. Talvez esse fosse o ritual necessário para trazer o Herobrine para aquele plano. Essa história não termina de um jeito feliz. Afinal, o Herobrine sempre foi visto como um espírito, mas aqui, tanto ele quanto Steve são criaturas cósmicas e o Herobrine é o vilão dessa história. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo, porque é um dos jogos que eu gosto. E eu espero sinceramente que você tenha gostado também. Ei, adivinha? Enquanto eu tava terminando de editar esse vídeo, eu vi que chegamos a 500 inscritos. Agradeço de coração a quem se inscreveu e volta aqui toda semana. E a você que chegou agora, muito obrigado por me ajudar a chegar nessa marca. É muito recompensador entrar na plataforma e ver que mais uma pessoa decidiu fazer parte dessa jornada. Muito obrigado de coração. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Comente qual a sua opinião sobre Rin. Até a semana que vem. Tchau!